Senhoras e senhores, boa noite. Neste momento, damos início à sessão solene de outorga do título honorífico de cidadão de Porto Alegre ao Dr. Wilson Darós, proposta pelo vereador Reginaldo Pujol. Convidamos para compor a mesa desta solenidade o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, vereador Neucir Tessaro. O excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional da 4ª Região, Dr. Wilson Darós, homenageado. Excelentíssimo senhor prefeito municipal de Porto Alegre, José Fortunati. Excelentíssimo senhor representante do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Eloy Guimarães, secretário estadual de Administração e Recursos Humanos. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, desembargador Léo Lima. Excelentíssimo senhor representante da Procuradoria Regional da República da 4ª Região, Procurador Regional Eleitoral Carlos Augusto da Silva Casarré. Senhora Procuradora Regional Federal da 4ª Região, doutora Lúcia Sampaio Alho. Excelentíssimo senhor vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Marco Aurélio dos Santos Caminha. Excelentíssimo senhor representante da presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, desembargador João Gislene Filho. Excelentíssimo senhor representante do Tribunal de Justiça Militar, Corregedor-Geral da Justiça Militar, Coronel Sérgio Antônio Berni de Brum. Excelentíssimo senhor diretor do Fórum Federal, juiz Marcelo Denardi. Excelentíssimo senhor diretor do Fórum da Comarca de Porto Alegre, doutor Alberto Delgado Neto. Senhor representante do Conselho de Cidadãos Honorários de Porto Alegre, Jorge Krieger de Mello. Convidamos a todos os presentes a cantar o hino nacional.
conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, dona salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pávido do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Prestigiam esta solenidade o senhor vereador proponente Reginaldo Pujol e o vereador João Carlos Nedel, a ex-vereadora Bernadette Vidal, a filha do homenageado Ana Beatriz, os irmãos do homenageado Laudina Coller Darós, Ilse Darós, Eurides e Geraldo Darós, os cunhados Ana Pérez, Jude Hernandes Darós e Biagio Filomena, senhor representante do Comando Militar do Sul, Coronel Marcelo Cantagallo, senhor vice-presidente da Associação dos Juízes Federais, desembargador federal Fernando Quadros da Silva, senhor presidente da Associação Paranaense dos Juízes Federais, doutor Anderson Furlan, senhora representante da OAB e do Conselho Federal, doutora Sulamita Santos Cabral, senhora representante do IARGS, doutora Lúcia Liebling Koptke, senhor conselheiro do Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul, administrador Jorge Armando Oliveira Fraga, senhor diretor da Escola de Advocacia da União, João Paulo Veiga Sanhudo, senhor ex-presidente do Tribunal Regional da 4ª Região, desembargador Nilson Paim de Abreu, senhora desembargadora do Tribunal Regional da 4ª Região, doutora Maria de Fátima de Freitas Labarrere, senhora juíza do Tribunal Regional Eleitoral, doutora Ana Beatriz Iser, senhor procurador regional da União, 4ª Região, doutor Luiz Antônio Alcoba de Freitas, senhor juiz federal aposentado Neuci Antônio Astolfi, senhora desembargadora do Tribunal Regional da 4ª Região, doutora Marga Ingbar Tessler, senhor presidente da Associação dos Aposentados da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, Alaor de Córdova, senhor juiz federal Adel Oliveira, senhor presidente da Caixa dos Advogados da OAB, Arnaldo Guimarães, senhor vice-presidente da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, Felipe Hauren, senhor gerente-geral da Agência do Governo do Banco do Brasil, Jairo Emerson de Carvalho, senhor representante da Gerência Regional da Caixa, Almirante Gomes
Glachorester, desembargador Ricardo Pereira, desembargador Nefe Cordeiro, senhor diretor da Seção Judiciária do Paraná, Danilo Pereira Júnior, senhor desembargador Francisco José Meche, senhor desembargador Délio Vedi e a esposa do homenageado, Cláudia Pérez. Com a palavra, o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, vereador Neucir Tessaro. Boa noite a todos. Também quero cumprimentar aqui, que vejo estar presente, nosso conselheiro da OAB, Luiz Eduardo Pelizier, sempre bem-vindo a esta casa. É uma alegria tê-los todos nessa noite brilhante em que nosso ilustre vereador Reginaldo Pujol, proponente da outorga do título honorífico de cidadão de Porto Alegre, Dr. Wilson Darós, está homenageando pelos seus relevantes feitos a nossa capital gaúcha. E, de imediato, passo a palavra ao vereador Reginaldo Pujol para as suas manifestações. Também registramos a presença do superintendente da Polícia Federal, delegado Hildo Gasparetto, doutor Rinês da Trindade, que eu vejo aqui, que também recebeu a outorga do título cidadão porto-alegrense. Vereador Reginaldo Pujol, tende a palavra, por favor. Senhor presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, vereador Neucir Tessaro, meu caro amigo, homenageado dessa sessão solene, novo cidadão honorário de Porto Alegre, o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional da 4ª Região, Dr. Wilson Darós. Excelentíssimo senhor representante do governo do Estado do Rio Grande do Sul, meu colega, meu amigo, meu parceiro de inúmeras jornadas, Eloy Guimarães, secretário estadual da Administração de Recursos Humanos. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, desembargador Léo Lima, excelentíssimo senhor representante da Procuradoria Regional da República da 4ª Região, procurador regional eleitoral Carlos Augusto da Silva Casarré, excelentíssima senhora procuradora regional federal da 4ª Região, doutora Lúcia Sampaio Alho, excelentíssimo senhor vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Marco Aurélio dos Santos Caminha, excelentíssimo senhor representante da presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, desembargador João Gislene Filho, excelentíssimo senhor representante do Tribunal de Justiça Militar, corregedor-geral da Justiça Militar, coronel Sérgio Antônio Berdem-Brum, excelentíssimo senhor diretor do Fórum Federal, juiz Marcelo Denardi, excelentíssimo senhor diretor do Fórum da Comarca de Porto Alegre, doutor Alberto Delgado Neto, e senhor representante do Conselho de Cidadãos Honorários de Porto Alegre, Jorge Krieger de Mello. Permitam-me que faça, na introdução,
uma pequena e breve extensão do protocolo, para registrar a presença também conosco, entre inúmeras autoridades, que dão uma dimensão muito grande, muito forte, muito expressiva para essa solenidade. Mas eu preciso registrar a representante da minha categoria, da nossa categoria, a doutora Sulamita Cabral, secretária-geral da OAB, que juntamente com o doutor Luiz Eduardo Amaro Pelizera, conselheiro coordenador da subseção da OAB, e Arnaldo Guimarães, presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul, representam a nossa entidade de classe nesse momento e dão um sentido muito forte à homenagem que nós todos prestamos ao desembargador Wilson Darós. Senhoras e senhores, necessário e oportuno que se faça, antes do pronunciamento oficial, uma pequena digressão. Esta casa bicentenária tem sido extremamente comedida na concessão das honrarias, especialmente da cidadania honorária. O presidente da casa, o vereador Nessi Tessaro, costuma dizer que, a rigor, nós não temos um homenageado por ano de existência da nossa sodalícia. O vereador Eloy Guimarães, que também presidiu essa casa, sabe que há muito pouco tempo você fez uma profunda modificação no regimento interno para assegurar por inteiro essa legitimidade das honrarias por nós concedidas. Eu quero confessar a todos que eu, pessoalmente, e o meu colega vereador João Carlos Nedel sabe disso muito bem, tenho critérios que eu não diria rigorosos, mas extremamente seletivos no prestar as homenagens. No rol das pessoas que eu longo, e é verdade que é longo mesmo, tempo que tenho estado na vereança, a começar lá nos idos de 72, figuras da maior expressão da sociedade porto-alegrense, Krieger, tu que é o meu testemunho e meu colega de advocacia, figuras expressivas da vida rio-grandense têm sido por nós homenageadas. Porque eu entendo que essas homenagens representam mais do que um simples gesto de cortesia e de reconhecimento de uma atividade social, profissional, cultural, que mereça esse destaque. Mais do que isso, o homenageado, e o Darós é um caso específico, o Darós, como outros tantos homenageados da casa, nos fornece um currículo, um exemplo, que os qualifica para que eles sejam oferecidos à sociedade porto-alegrense, à sociedade gaúcha, como um daqueles casos, prefeito Fortunati, de pessoas que, pelo caminho correto, digno, sério, prosperaram na vida e se transformaram em credor da nossa homenagem, na medida em que eles nos forneceram esse belo exemplo a ser proclamado. Então, dentro desse critério seletivo, meu caro doutor Jacob, eu tinha com os meus colegas, nesse ano, a perspectiva de escolher uma pessoa que eu entendesse merecedor desse tipo de homenagem. E aí, Frederico, obviamente, eu me enfrentei numa enorme dificuldade. Num primeiro momento, pensei nos meus colegas da Pontifícia Universidade Católica do ano de 1969, porque no ano passado nós festejávamos 40 anos de formatura. Mas aí eu percebi que eu estava num beco sem saída, porque, obviamente,
não eram um nem dois, eram vários os colegas que teriam todas as condições de merecer essa homenagem. Aí eu disse, por que eu vou me afastar da PUC? Não, vou ficar lá. Afinal, a PUC foi um lugar tão fértil na nossa formação universitária. Eu posso, quem sabe, buscar o meu querido, fraternal amigo, Marco Aurélio Caminha, para ser o homenageado. E foi chegando. E por que eu me fixei nesse oriundo da PUC do ano de 1970? O grande ano de 1970, marcador de grandes transformações no país, doutor Léo. É que a minha filha, que é psicóloga, acho que ela explicaria que eu fiz uma projeção. Eu resolvi me homenagear homenageando o Darós. Porque o Darós tem aquelas qualidades especiais que eu imagino que alguém que queira viver com dignidade é possuidora. E te homenageando, Darós, selecionando entre várias alternativas que eu tinha, eu cheguei a esse objetivo. Fui homenagear alguém que nasceu lá na Vila Maria, então distrito de Passo Fundo. O Darós sorri, se lembrando dos tempos iniciais da sua vida, com os seus primeiros passos, que ensejou um registro em Passo Fundo, porque a Vila Maria ainda não tinha, em 26 de março de 1944, dado o seu brado de emancipação política. Filho de agricultores, o seu Silvênio, a dona Terezinha, e tendo 8 irmãos, deu os primeiros passos da vida estudantil nos bancos de uma pequena escola rural do município de Passo Fundo, hoje sede do distrito, sede do município. No 4º ano do primeiro grau, ingressou na congregação marista. E com os maristas, o doutor Darós veio para a cidade de Viamão, onde, aos 20 anos, concluiu seus estudos com a formação como normalista, como professor. Desligando-se da congregação, em 1965, aos 21 anos, prestou concurso público para o cargo de professor primário no município de Porto Alegre, prefeito Fortunati, sendo aprovado para lecionar em horário noturno. Como professor, exerceu o magistério em escolas municipais do município, obviamente, localizados na periferia de Porto Alegre, como é tradição no magistério municipal. No bairro Sarandi, na Vila Passo das Pedras e na extinta Vila Dona Teodora. Já na década de 70, com exceção dos cursos primários em horário noturno pela Secretaria Municipal de Educação, já que eles tinham cumprido já as suas finalidades, os professores foram reaproveitados em outros setores da Secretaria. E aí o doutor Darós conheceu um cidadão para o qual eu tinha um carinho muito especial, que era o César Benício da Fonseca, que havia sido presidente da União Metropolitana de Estudantes Secretários de Porto Alegre, quando eu era presidente do Grêmio Estudantil Dom João Becker, e que era responsável pelo Auditório Araújo Viana e pelo Teatro de Câmara. E o Darós, professor primário, foi se dividir entre esses dois entes tradicionais da cultura porto-alegrense, que é o Araújo Viana e que é o Teatro de Câmara. E lá ficou algum tempo. Mas, paralelamente, às suas atividades como funcionário público, como servidor do município de Porto Alegre, graduou-se em Direito
pela Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, eu referi anteriormente, no ano de 1970. E lá o nosso relacionamento se estreitou, na PUC. Acho que se encontra aqui entre nós o Amadeu Weimann, porque o pessoal de Juiz mandou uma correspondência para o presidente dizendo que o Amadeu viria representá-los nessa ocasião. E, ora, o Amadeu tinha que cumprir um dever de estar aqui com o Darós para agradecer o apoio que nós dois, eu e o Daró, demos na sua frustrada eleição para presidente do Diretório Acadêmico Maurício Cardoso. Mas o Isaac, que está aqui conosco, o Isaac Alster, que chegou no final lá conosco na PUC, sabe que o Darós era o escondido na turma. Parecia que ele não estava... Ele ficava quieto. Nós fazíamos política universitária, um rolo danado, e ele ficava quieto, vendo as coisas acontecer. E aí formou-se. E logo depois da sua formatura, tendo feito um belo curso, já com um escritório estabelecido aqui na Praça da Matriz, junto com o Baixinho Gilberto, dividindo comigo alguns processos, concorre à vaga de assistente jurídico do município de Porto Alegre. E, obviamente, teve sucesso, logrou aprovação e, evidentemente, passou a ser lotado da Procuradoria-Geral do município. Vereador Néder, Vossa Excelência me honra com a parte. Ilustre vereador Reginaldo Pujol, digníssimas autoridades, hoje esta casa está realmente engalanada e florida, que coisa linda. Meu presidente Neucir Tessaro, eu falava há pouco com o vereador Pujol. O vereador Pujol disse: Nedel, eu estou feliz. Sabe o que é um vereador feliz? E eu não tive oportunidade de te dizer. Mas eu quero dizer aqui, vereador Reginaldo Pujol, quem está feliz hoje é toda a cidade de Porto Alegre por estar homenageando uma alta personalidade desta cidade, que veio lá da Vila Maria e venceu, e hoje é o nosso presidente do Tribunal Federal. Eu queria, em nome da bancada do Partido Progressista, do nosso líder vereador João Antônio Dibe, nosso vereador Beto Meix e no meu, te cumprimentar, Pujol, e dizer que realmente a cidade está de parabéns. E tu estás feliz porque, homenageando o Dr. Wilson, estás homenageando a justiça. E é uma coisa, é uma atividade que o ilustre vereador Pujol faz tão bem. Mas, vereador Pujol, Vossa Excelência citou a mesa, citou a extensão da mesa. Só que hoje, a extensão da mesa é toda essa plateia que aqui está, que vem nos honrar com a sua presença na casa do povo. Então, esta casa hoje está engalanada. E eu queria dizer uma coisinha a mais, que tu fizeste uma exposição do histórico, do currículo do nosso grande homenageado. Só que eu sou muito bisbilhoteiro, sabe? Eu fui ali falar com a Laudina e com o teu irmão Geraldo e dizer assim, como é bonito, tu sabe que a gente aqui defende a família, como é bom ver a família aqui, né? A Laudina, irmã, Geraldo, irmã, Valdir, irmã, Eurides, a Ilse, a esposa Cláudia e a filha Ana Beatriz. Isso é família. Mas eu queria te dizer que tem um detalhezinho ali que a Laudina me falou, que chegou lá uma determinada oportunidade, estavas trabalhando na roça, com a enxada,
e diz para o teu pai: pai, eu vou largar a enxada, eu vou estudar, eu vou vencer, eu vou ser um grande homem. E esse grande homem, a sociedade hoje agradece, entregando o título de cidadão honorário dessa cidade. Meus parabéns. Muito bem. Fico grato ao bisbilhoteiro mor da casa, que enriqueceu o meu pronunciamento com a sua intervenção. Mas o município de Porto Alegre, prefeito Fortunato, a nossa procuradoria não contou, Eloy, tu que é oriundo da procuradoria, com o Darós por muito tempo. 2 anos depois, lá em 1980, é aprovado em novo concurso público, agora para advogado do Banco Central do Brasil. 7 anos mais tarde, ingressou por meio de concurso público na Magistratura Federal, sendo empossado nesse mesmo ano. Hoje, eu tenho aqui presente várias pessoas que, quando souberam que nós estávamos analisando o Darós, espontaneamente se decidiram aqui comparecer. Todas elas foram colegas do Darós, ou na PUC, ou na Prefeitura Municipal, ou no tempo do Magistério, ou no Banco Central, como é o caso do Danilo, que veio lá de Brasília, por dupla finalidade, as duas relevantes: abraçar o amigo que está sendo destacado e prestigiar o nosso glorioso Grêmio de Futebol porto-alegrense, o que o doutor Engels dá todo o apoio para essa iniciativa. Todos eles, Darós, são unânimes num fato e numa constatação: é que em todos os lugares que tu passasse, só deixou boas recordações. E, sobretudo, granjeasse muitos amigos. E, mais do que isso, deixasse a tua marca pessoal no desenvolvimento com exação, correção das tuas atividades profissionais. Eu hoje aqui, o nosso querido Néder fez a inconfidência de dizer que eu me declarei feliz, mas a inconfidência é pequena. Eu estou muito feliz. Ao ver a sociedade porto-alegrense, o mundo jurídico, vários cidadãos honorários de Porto Alegre aqui presentes na homenagem que nós estamos te prestando, isso consolida alguns conceitos que eu amalguei na minha vida, quer como advogado, quer como homem público, quer como vereador dessa cidade. Então, ao relembrar esses fatos, que não terminam aqui, eu faço uma pequena pausa para fazer esse registro. Porque eu encontrei lá no Passo das Pedras alguém que foi por ti alfabetizado. Infelizmente, ele não pode estar aqui conosco hoje. Me disse que trabalharia até às 6h30, se pudesse, estaria aqui conosco. Mas me disse que tu não vai te lembrar dele, mas ele não vai se esquecer de ti. Ele não vai se esquecer de ti. Acho, Tessaro, que a maior gratificação que a gente tem na vida pública, Fortunato, é chegar em alguns lugares, delegado, e as pessoas dizem: eu me lembro que o senhor fez aquilo. Para mim, me diz: o senhor arrumou uma casinha na Gacinga, na Santa Rosa. Que bom para a gente. Então, Darós, tu fica fechado lá no tribunal e o povo não te vê. Mas o povo que conviveu contigo tem de ti bela recordação. E eu sei que a partir de 16 de maio de 87, essas boas recordações, esses bons exemplos, tu oferecesse agora para a magistratura federal no Rio Grande do Sul.
não só por teres iniciado a comarca lá de Rio Grande, a comarca de Uruguaiana, lá perto da minha Quaraí, mas por as tuas atividades aqui mesmo, em Porto Alegre, onde ficasse por longo tempo na 10ª Vara Federal, e no período de 91, 92, como vice-diretor do Fórum da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, passando no ano seguinte por a seção diretor, e ainda em 93, assumindo as funções junto ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, como juiz convocado, e em 1994, sendo empossado como desembargador daquela corte. Uma coisa, doutor Léo, é uma constante. Numa época em que a gente fala em melhorar os costumes, em combater o nepotismo, todos esses lugares ingressando pela porta do concurso público, selecionado pela qualidade e pelo preparo. E como desembargador, atuando como presidente da 2ª turma, membro do Conselho de Administração, coordenadores dos juizados especiais, vice-corregedor-geral, corregedor-geral da Justiça Federal da 4ª Região, membro efetivo do Conselho da Justiça Federal e vice-presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, todos esses lugares, lá ficou indelevelmente marcada a presença do Wilson da Roça, do garoto lá de Vila Maria, cujos irmãos hoje festejam, junto conosco, essa trajetória tão brilhante. Trajetória essa que iria se culminar no ano de 2009, quando assume a importante missão de presidir o egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região, tarefa que irá desempenhar até o ano de 2011. Sua carreira como desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, bem como todas as suas atividades anteriores e os cargos assumidos no decorrer de sua vida pública, é destacada pela seriedade e pela dedicação, qualidades que tão bem caracterizam o meu amigo desembargador Wilson da Roça, casado com a dona Cláudia Helena Schmidt Pérez, pai de Melissa, Milene e da caçula Ana Beatriz, e o avô do jovem Murilo, de 16 anos, e do Marcelinho, o mais jovem integrante da família da Roça, há pouco mais de 3 meses. Por fim, e não fugindo do meu script, o que seria imperdoável da minha parte, eu quero reviver contigo alguns daqueles momentos que mais marcaram o nosso relacionamento. E um deles me é muito especial. É que, Darossa, tu não deve te lembrar, mas eu me lembro. Minha primeira campanha eleitoral, 1972. Eu havia saído em 69 da faculdade, me dedicado ao direito social, ao direito do trabalho, advogado para o Senalba, para o Sindicato da Construção Civil, dos Trabalhadores da Construção Civil de Quaraí, lá em Taquara, enfim, eu estava completamente voltado para a advocacia. E, num determinado dia, por culpa de alguns companheiros de jornadas acadêmicas, um dos quais eu quero homenagear especialmente, que é o nosso desembargador Carlos Legendre, um dia, numa noite, depois de uma festa de aniversário, as coisas se transformaram. Porque aí me cobraram a responsabilidade social.
dizendo que nós tínhamos sido tão eloquentes na universidade, tão dinâmicos na vida acadêmica, e que agora, começando a ter, Petermann, resultado positivo na vida profissional, nós estávamos dando as costas para tudo aquilo que nós havíamos dito anteriormente. A Laor Córdova, que me conheceu menino, sabe que eu sempre tive muito apego a esses compromissos. E aí eu fui conversar contigo, Darós, e te perguntar o seguinte: sou ou não sou candidata a vereadora? E tu me aconselhasse: assume, segue essa tua vocação para a vida pública. Pega o slogan que o Legendre lançou e nós, com as nossas raízes, vamos salientar que é preciso não esquecer que as vilas também são Porto Alegre. E vamos lá na Dona Teodora, vamos lá no Sarandi, vamos lá no Passo das Pedras, aprender com aquele povo quais as reais necessidades que a sociedade porto-alegrense está tendo. Porque tu me dizias, e eu concordava contigo, fazer política é cuidar daqueles menos favorecidos da sorte, porque os mais favorecidos se defendem sozinhos. Então, hoje, quando eu te homenageio, eu me transformo, quase que sem querer, em cliente da psicóloga Cristina Pujol, minha filha, que diz que eu estava, no preparar esse discurso, fazendo uma projeção pessoal. E estou. Eu me sinto homenageado na tua pessoa, porque tu encerra os valores que eu defendo, pratica os atos que eu entendo que devem ser praticados. E eu saber que tu tem o respeito de todos os teus companheiros da Justiça Federal, o reconhecimento da sociedade gaúcha, eu sinto orgulho de ser teu amigo. E sinto mais orgulho ainda de ter pego o teu exemplo, traduzido num projeto de lei e oferecido para a cidade de Porto Alegre. Tu é o exemplo que tem que ser perpetuado. Tu é o exemplo que tem que ser valorizado. Tu é o exemplo que tem que ser apresentado, para que todos saibam que o mundo não é feito só dos maus. Tem muita gente boa, muitas pessoas dignas que, às vezes até de forma um tanto quanto anônimo, realizam as suas tarefas e contribuem para o bem-estar social. Meus cumprimentos, Darós. Agora que tu te encaminha para concluir essa tua derradeira tarefa no Judiciário Federal do Rio Grande, te prepara. O Krieger, os demais integrantes do Conselho de Cidadãos Honorários de Porto Alegre não vão te poupar. Todos esses bons exemplos, todas essas qualidades que tu demonstrou ao longo do tempo e que nós hoje aqui estamos dizendo, ainda que palidamente, todos eles nós vamos recrutar. Tu vai ser, doravante, cidadão honorário de Porto Alegre, de fato, de direito, comprometido com essa cidade, que te abrigou vindo lá da Vila Maria, que me abrigou vindo lá do Quaraí, que abrigou o Eloy vindo lá do Santo Antônio, que abrigou a todos nós, que na grande maioria não deixamos o umbigo nessa cidade. Essa cidade é a nossa raposa. Nos cativou e com ela nós temos responsabilidade. Meu abraço e meus cumprimentos. Senhor presidente, gostaríamos de fazer o registro das presenças ainda do senhor desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Vitor Laus, senhor desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Paulo Afonso Brum Vaz, senhora diretora-geral do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Heloísa Agra Assen, senhores juízes federais, doutores Sérgio Renato Terrada Garcia, Jorge Antônio Maurício, Rodrigo Coutinho, Luiz Humberto Escobar, Sebastião Ogê Muniz,
senhor presidente da JUFERGS, juiz federal José Francisco Spizirri, senhor gerente da Caixa Econômica Federal do posto do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Rodrigo Medeiros, ex-vereador desta casa, Frederico Barbosa, senhor representante da subseção da OAB de Juí, doutor Amadeu Weiman, senhora ex-presidente do Tribunal Regional Federal, desembargadora federal Maria Lúcia Luz Leiria, senhor Luiz Carlos Leiria, subprocurador da República aposentado, senhor desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, João Batista Pinto Silveira, senhora desembargadora aposentada do TRF 4ª Região, Tânia Escobar, senhor desembargador aposentado do Tribunal Federal da 4ª Região, José Moschbacher, demais membros de todas as instâncias do Poder Judiciário. Convidamos para fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Porto Alegre, José Fortunati. Meu caro presidente Neucídio Tessaro, não pretendo aqui competir com o vereador Reginaldo Pujol, que fez, num tom coloquial, mas uma verdadeira e profunda reflexão sobre a fantástica vida pública e privada do nosso desembargador Wilson Darós. Eu acho que todos que aqui estão, seus amigos, quem nos dá a honra desta presença, sabe muito bem dos seus méritos. Eu vou aproveitar, porque me parece que este momento, e com esta presença tão generosa e tão importante, nos ajuda a meditar sobre algo que eu considero fundamental para quem está na vida pública. Poder Legislativo, Poder Executivo, Poder Judiciário. Sabemos nós que várias pragas tomam conta do nosso cotidiano, trazendo dificuldades para que possamos, nas várias esferas, desempenhar a contento com as nossas atividades. Sabemos nós que, pela letargia da máquina pública, muitas vezes, pela forma como ela se comporta, acabamos cometendo injustiças, exatamente, desembargador Meixa, contra quem mais necessita do nosso apoio. Eu não tenho dúvida de que uma dessas pragas é chamada burocracia. Muito se fez, ou muito se tentou fazer, aqui no Brasil, e se tenta diariamente, para combater esta verdadeira chaga, que consome recursos públicos, que inviabiliza que as ações aconteçam no tempo adequado, e quando se trata de judiciário, há uma máxima que diz, a justiça tarda, mas não falha, mas sabemos nós que justiça que tarda, falha, porque comete injustiças ao longo desse processo. Uma das responsabilidades básicas é exatamente a questão da tramitação de processos. Baseados na nossa história, na nossa cultura, nós consolidamos nas 3 esferas toda a nossa decisão em cima de processos. Muitas vezes que começam com uma simples questiúncula, mas que a partir da sua formalização começam a sua tramitação a partir dos vários departamentos, dos vários setores, das várias instâncias, chegando ao final, muitas vezes, com os vários quilos de papel. Bom, aparentemente, isso é normal, porque lá se consagra uma determinada visão sobre um determinado processo. Junto ao Poder Executivo, decisões a serem tomadas que certamente vão mexer com a vida do cidadão. Meu querido presidente Neucídio Tessaro, podemos falar de todo o trabalho de regularização fundiária que visa buscar dar casas
o senhor que foi diretor-presidente do DEMAB, às pessoas que vivem numa situação angustiante em subhabitação. No judiciário, o processo, ele é indiscutivelmente um instrumento básico para que qualquer uma das partes, advogados, juízes, desembargadores, possam formatar a sua convicção de que um determinado caminho deva ser buscado. Mas não nos damos conta de que este processo, que ao chegar ao final muitas vezes tem 500, 1.000, 1.500, 5.000 páginas, traz por trás de si algumas consequências naturais. A primeira delas, toneladas de papel. Qual a consequência? Desmatamento, violação fantástica do meio ambiente. Segundo, no manuseio desse papel, meu presidente Léo, naturalmente o papel se desgasta, se rasga e muitas vezes é subtraído do próprio processo. Peças fundamentais, arrazoados, documentos que ao final vão fazer falta para demonstrar que o caminho a ser seguido para que a justiça seja contemplada na sua forma mais efetiva é aquele. Eu, ao longo da minha vida pública, sempre tive e sempre me fiz um forte questionamento sobre os processos. Mas a gente acaba se acomodando a uma lógica de que aquele processo, ele é intrínseco à nossa atividade. Sem falar que muitos processos somem. Somem no Poder Executivo, somem no Poder Legislativo e somem no Poder Judiciário. Então, como combater esta que é uma dinâmica normal que se consolidou na esfera pública brasileira e que traz tantas mazelas no nosso cotidiano? É buscar as novas tecnologias e ser ousado, valente, olhando o futuro e transformar tudo isto em algo fundamental, que é exatamente a digitalização dos processos, a informatização dos processos. Por que é que faço tudo isso? Porque esta é a homenagem que eu quero, na condição de prefeito de Porto Alegre, aqui fazer ao presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, desembargador Wilson Darós. Pela sua visão de futuro, pela sua coragem, pela sua ousadia. Porque, indiscutivelmente, o TRF da 4ª Região está marcando história, está fazendo história, está mostrando qual é o caminho que todos nós deveremos seguir a partir de agora. E por isso, meu caro presidente Wilson Darós, quero aqui dizer, em alto e bom tom, exatamente pelo seu significado e pelo seu exemplo, nós, da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, estaremos amanhã à tarde assinando um convênio, numa parceria técnica, buscando os ensinamentos do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, para que possamos agilizar, dinamizar, tornarmos mais moderno e, principalmente, garantirmos de que os processos possam ser transparentes, possam tramitar ao mesmo tempo entre vários departamentos, que é uma outra dificuldade. Na medida em que existe um documento, este documento deve passar passo a passo entre cada técnico, nós poderemos suceder isto de forma simultânea a tantos técnicos, a tantos departamentos, a tantas secretarias, com a confiabilidade de que, ao longo do seu manuseio, ao longo da sua execução, nenhuma peça será perdida, nenhuma árvore será derrubada e a confiabilidade certamente será muito maior. Então, fiz questão de vir a esta sessão, nesta justa homenagem,
proposta pelo meu querido amigo, vereador Reginaldo Pujol, é aprovada por unanimidade por esta casa, para dizer que, além de todos os predicados, além de toda essa história fantástica, muito bem resgatada pelo vereador Reginaldo Pujol, eu quero salientar que, além disto, nós temos aqui um visionário, um homem de coragem, um homem ousado, que certamente vai ajudar não somente Porto Alegre, não somente o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, mas está mostrando qual o caminho a ser seguido para que os processos deixem de ser literalmente um peso e se transformem em algo moderno, em algo absolutamente operacional e que tenhamos a confiabilidade que, ao final, nós possamos operá-lo com a tranquilidade necessária para que, no Executivo, no Legislativo, no Judiciário, o que lá constar é realmente o que sempre constou do processo. Cumprimento, meu presidente, parabéns por esse título, a cidade de Porto Alegre fica muito orgulhosa por tê-lo como um cidadão consagrado a partir desse título. Com certeza, como disse muito bem nosso vereador Nedel, todos estamos muito felizes com isso. Que Deus lhe abençoe, um grande abraço a todos. Registramos a presença do vereador Bernardino Vendrúsculo. Convidamos o vereador Reginaldo Pujol e o senhor prefeito municipal de Porto Alegre, José Fortunati, para procederem à outorga do título honorífico de cidadão de Porto Alegre, doutor Wilson Darós. De imediato, então, vamos convidar para fazer uso da palavra o novo cidadão de Porto Alegre, doutor Wilson Darós. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, vereador Dirceu Tessaro, excelentíssimo senhor prefeito municipal de Porto Alegre, José Fortunati, excelentíssimo senhor representante do governo do Estado do Rio Grande do Sul, Eloy Guimarães, secretário estadual de Administração e Recursos Humanos, excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, desembargador Léo Lima,
Excelentíssimo senhor representante da Procuradoria Regional da República da 4ª Região, Procurador Regional Eleitoral Carlos Augusto da Silva Casaré, Excelentíssima senhora Procuradora Regional Federal da 4ª Região, doutora Lúcia Sampaio Alho, Excelentíssimo senhor vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Marco Aurélio dos Santos Caminha, Excelentíssimo senhor representante da presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, desembargador João Guislene Filho, Excelentíssimo senhor representante do Tribunal de Justiça Militar, Corregedor-Geral da Justiça Militar, Coronel Sérgio Antônio Berni de Brum, Excelentíssimo senhor diretor do Foro Federal, Juiz Federal Marcelo Denardi, do Foro da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul, Excelentíssimo senhor diretor do Foro da Comarca de Porto Alegre, Dr. Alberto Delgado Neto, Excelentíssimo senhor juiz federal, diretor do Foro da Seção Judiciária do Paraná, Danilo Júnior, senhor representante do Conselho de Cidadãos Honorários de Porto Alegre, Jorge Krieger de Mello, meus colegas desembargadores federais, estaduais, do trabalho e militar, magistrados federais, estaduais e do trabalho, dignos juízes, presidentes de associações de magistrados, dignos membros do Ministério Público Federal e Estadual, autoridades federais, estaduais, municipais, civis e militares, meus colegas juízes de mestrado, meus advogados públicos e privados, meus colegas da turma de 70 da PUC, servidores do tribunal, servidores desta Casa Legislativa Municipal, meus familiares, meus amigos, senhoras e senhores. Muito me honra a homenagem que me é prestada por esta Casa Legislativa e é com muito orgulho que recebo o título de cidadão de Porto Alegre. Porto Alegre dos meus encantos, de Lupicínio e Quintana. Aqui não nasci, mas escolhi essa cidade para viver e fazer-me gente. Aqui me realizei pessoal, afetiva e profissionalmente. Aqui vivo há mais de 40 anos. Aqui nasceram minhas filhas e netos. Minha origem é o interior. Filho de família humilde, pequenos agricultores, honestos e devotados ao trabalho. Esta homenagem, acredito mais, vereador Pujol, a amizade existente desde os nossos tempos universitários. Mais do que, na verdade, há méritos que me façam por merecê-la. De qualquer sorte, calhe oportuno o pensamento do grande filósofo espanhol José Ortega y Gasset. Eu sou eu e minhas circunstâncias. Se não a salvo, não me salvo eu. No significado de que o homem não vive separado do espaço-tempo em que se situa e pertence a todos os lugares que o fizeram nascer de novo. E considerando que a história não é recordação, mas uma reconstrução intelectual do passado, ainda nas palavras de Ortega y Gasset, aproveito essa solenidade para lembrar um pouco da minha caminhada, que me liga a esta maravilhosa Porto dos Casais e que me conduziu a este significativo momento, inscrevendo meu nome no quadro de honra desta cidade,
ao lado de notáveis personalidades. Vocês já ouviram, mas eu reconto. Eram cerca de 4 horas da tarde, um dia de verão, muito sol. Meu pai falou alto, em dialeto italiano. Filho, podes ir para casa, que amanhã cedo iremos a Veranópolis. Não esperei 2 vezes. As lembranças sempre são muito significativas. Dei 3 voltas ao redor da cabeça com a enxada e joguei-a o mais longe que pude, no meio da capoeira próxima. E gritei: nunca mais vou capinar na vida. Não é verdade, capinei sim. No dia seguinte, iniciei um novo caminho, de colono para a vida religiosa. Havia decidido ser irmão marista, deixando a tranquilidade, mas ao mesmo tempo o sacrifício da colônia. Era fevereiro de 1953. Em março, completaria 9 anos. 2 anos depois, já em Porto Alegre, no Colégio Champagnat, fiz a primeira opção por um clube de futebol. Passei a torcer para o Renner, campeão de 54, mas que logo se dissolveu, deixando órfãos milhares de torcedores, dentre eles eu. Fiz então nova escolha, o glorioso tricolor porto-alegrense, que deu muitas alegrias nesses anos todos, ao lado de algumas tristezas, porque não é dado ganhar sempre. A vida nos maristas seguiu sua rotina, terminei o curso ginasial, por 2 anos dediquei-me ao estudo religioso e assumi a vida religiosa. Cursei a escola normal em Viamão e passei a lecionar no Colégio Champagnat e logo depois no Rosário, ambos em Porto Alegre. Mas a vida religiosa não me encantou e a deixei no final de 64. Fui morar numa pensão na Travessa Azevedo, bairro Floresta, e passei a trabalhar no escritório de contabilidade do Dr. Telmo Grilo, está aí presente. E aqui, necessária uma referência. O apoio e o estímulo da família Grilo, a Marlene, o pranteado Léo, a sua Luzinete e o Telmo, foram decisivos para me ajudarem a conhecer a realidade da vida e a superar os obstáculos e dificuldades daqueles primeiros tempos. Sou grato até hoje. Em abril de 65, após aprovação em concurso público, iniciei minha relação funcional com o município de Porto Alegre, que mantive por mais de 15 anos. Iniciei lecionando em cursos de formação primária para adultos no turno da noite. Primeiro no Colégio Liberato Salzano Vieira da Cunha, no Sarandi, depois na Escola Presidente Vargas, no Passo das Pedras, e por fim na Escola Municipal Dolores Alcalá Caldas, na Vila Dona Teodora. Depois de uma tentativa frustrada de cursar a Faculdade de Economia, fui aprovado no curso de Direito da PUC. Cursei no turno da manhã. À tarde, passei a trabalhar no Laboratório Snolli. E à noite, segui a carreira de professor municipal. Estudar? Somente nos fins de semana, preferencialmente na casa de colegas que dispusessem de biblioteca, a subsidiar as anotações de aula. Tempos, sem dúvida, difíceis, mas que serviram para forjar a personalidade e mostrar que o trabalho, a honestidade e o cumprimento do dever são a base para uma carreira que se quer bem-sucedida. Formei-me no curso de Direito em 5 de dezembro de 1970. Lá se vão quase 40 anos. E passei a advogar, sem deixar o magistério municipal.
e exerci a advocacia até assumir a magistratura, mais de 15 anos. Nessa época, convivi com excelentes profissionais, dignos de terem seus nomes grafados com letras douradas. Pouco tempo depois da formatura, o município de Porto Alegre extinguiu os cursos noturnos de alfabetização de adultos. Passei então a trabalhar no Araújo Viana e, nos finais de semana, no Teatro de Câmara. Essa situação também não perdurou por muito tempo, porque fui aprovado no concurso para assistente jurídico do município de Porto Alegre. Assumi o cargo na Procuradoria-Geral, que estava sob o comando do professor Mauro Cunha, trabalhando ao lado de Roberto Coelho, Perim, Cloé, Visotto, Morandi e tantos outros profissionais que honraram o jurídico do município de Porto Alegre. Em setembro de 80, deixei o serviço municipal para assumir o cargo de advogado do Banco Central do Brasil, após a aprovação em concurso público. Lá convivi com ótimos colegas e com eles muito aprendi, entre eles a desembargadora Marga Bartessler e a Marisa, aqui presente. Naquela instituição, tive a honrosa, porém difícil missão de presidir comissão de inquérito na corretora Maranguelo Barcelos, na financeira Corretora e Distribuidora Sul Brasileiro e no Grupo Maisonave. A posse como juiz federal, em decorrência da aprovação em concurso público de provas e títulos de âmbito nacional, realizado pelo extinto Tribunal Federal de Recursos, deu-se em 23 de fevereiro de 1987. A primeira lotação foi na então Terceira Vara Federal de Porto Alegre, com competência criminal. Lá também permaneci por pouco tempo. Logo fui instado e me prontifiquei a iniciar a interiorização da Justiça Federal na região sul do país, convidado pelo então presidente do extinto Tribunal Federal de Recursos, ministro Lauro Franco Letão, gaúcho de Soledade. Aceitei prontamente e no dia 16 de maio de 87, instalei a primeira vara federal no interior do Rio Grande do Sul, na cidade do Rio Grande. 4 meses depois, instalei a vara federal de Uruguaiana, tornando-me assim o pioneiro da interiorização da Justiça Federal no sul do Brasil. Vale ressaltar no momento a importância dessa mudança de paradigma da Justiça Federal. E eu explico. É que até 1987, a Justiça Federal estava instalada somente nas capitais de Estado e no Distrito Federal. A partir daquele ano, as primeiras varas federais passaram a funcionar no interior do país. Isso, sem dúvida, foi um enorme ganho para a prestação jurisdicional, já que, com a interiorização, a Justiça Federal aproximou-se do cidadão, facilitando em muito o acesso à justiça, valorizando a cidadania, além de diminuir custos para as partes. Essa mudança representou missão desafiadora, porquanto, na época, a Justiça Federal vivia as dificuldades próprias de uma instituição com estrutura física parca, orçamento deficitário e carência de servidores. Felizmente, tudo foi superado pelo esforço, trabalho, dedicação e compromisso de juízes e servidores. Não há comparar com as condições atuais da Justiça Federal, hoje estruturada e consolidada em todo o território nacional. Mas, como se diz, é o teste do fogo que produz o aço mais resistente. Passado pouco mais de um ano, retornei a Porto Alegre, na jurisdição da 10ª Vara Federal. E em 93, assumi a direção do Foro da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul. Somou-se, então, a atividade jurisdicional com a administrativa, e esta, sobretudo, o Estado gaúcho. Tarefas absorventes, que exigiam dedicação e atenção redobrados, especialmente por receber nova missão, instalar 14 novas varas nesse estado, sendo 6 no interior e 8 na capital, sem, no entanto, dispor de orçamento suficiente para esse fim e número de servidores condizentes.
Contei então com o indispensável apoio e parceria da Justiça Estadual, sempre parceiros, né, desembargador Léo Lima? Das subseções da OAB, também parceiros. Dos prefeitos e das câmaras de vereadores das localidades beneficiadas, que em comunhão de esforços propiciaram a escolha das sedes, a sua adequação e até cedência de estagiários para o início das atividades judiciais. E em 9 de dezembro de 94, fui promovido por merecimento ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre. Iniciei nova etapa na magistratura federal, que me proporcionou muitas alegrias, satisfação pessoal e coroamento da carreira. Foi nessa época que iniciei minhas lides associativas, passando primeiramente a exercer a função de diretor-tesoureiro e logo depois a presidência da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a JUF, entidade de âmbito nacional. Foi uma fase especial que me oportunizou trabalhar em prol da categoria, vivendo a nobre, mas desafiadora missão da representação, onde se aliam lutas bem-sucedidas com outras de pouco ou de nenhum resultado. Nessa função, tive a oportunidade de conhecer o Judiciário do Brasil, ocasião em que convivi com excelentes magistrados e administradores de escola que fazem o orgulho da justiça brasileira. Passados alguns anos, assumi as funções de juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Sul e de coordenador dos Juizados Especiais Federais da 4ª Região. Como coordenador, tive a honra de instalar Juizados Especiais Federais em todas as subseções dos 3 estados do Sul, que compõem a Justiça Federal da 4ª Região, ou seja, os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Mais uma vez, tal ocorreu com algumas dificuldades, já que a lei que os criou não lhes deu estrutura e nem previu orçamento. Felizmente, aqui também, contei com a boa vontade, o empenho e a dedicação dos juízes federais e dos servidores, que se desdobraram e os fizeram acontecer. Foi também nessa época que foi dado início ao processo eletrônico nos JEFs, nos Juizados Especiais Federais da 4ª Região, prefeito Fortunati, o IPROC, e que hoje é uma realidade consagrada e louvada pelos advogados e demais usuários. Como juiz suplente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, atuei nas eleições gerais de 2002, experiência agradável e que me levou a admirar a justiça eleitoral por comprovar que a redução dos recursos e prazos exíguos não violam o amplo direito à defesa e ao contraditório. Essa situação se consolidou no biênio 2007 a 2009, quando exerci o cargo de juiz eleitoral na mesma corte. Após exercer por pouco tempo a vice-presidência do meu tribunal, fui eleito corregedor-geral. Imprimi uma dinâmica diferenciada a essa honrosa função. Dei preferência à orientação, sem abandonar a fiscalização e, se necessário, eventual correção. Estabeleci uma nova modalidade de controle e acompanhamento do estágio probatório dos juízes federais substitutos para fins de vitaliciamento e prazos razoáveis para o cumprimento dos atos procedimentais com vistas a uma prestação jurisdicional ágil, qualificada e eficiente. Felizmente, vejo que essas inovações vêm sendo mantidas pelos eminentes colegas que me sucederam nessa nobre função. Finalmente, em 22 de junho de 2009, assumi a presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com mandato de 2 anos. Fixei como foco central da gestão a prestação jurisdicional ágil e eficaz. E tenho trabalhado junto com os colegas de administração com denodo para alcançar esse objetivo. Sei das dificuldades para que isso se torne realidade, mas por contar com o integral apoio dos meus colegas desembargadores federais, dos magistrados federais e dos servidores, que tenho atuado com especial compromisso com a instituição, tenho certeza, dentro em breve, esse desiderato será alcançado. Para isso,
Foi implantado o planejamento estratégico tanto no tribunal quanto nas 3 seções judiciárias, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Foi desenvolvido e implantado em toda a 4ª região o processo eletrônico judicial, não apenas nos juizados, mas também na justiça comum, inclusive a criminal, e também o processo eletrônico administrativo, que, como foi dito pelo prefeito Fortunati, estaremos amanhã assinando um convênio disponibilizando esse processo administrativo para a Prefeitura Municipal, que, com muita honra, passo hoje a ser um cidadão. Tem-se incentivado práticas de gestão nos gabinetes e nas varas para o efetivo alcance de metas de produtividade. Têm sido realizados cursos de atualização e aperfeiçoamento para magistrados e servidores. Enfim, há uma coordenação e incentivo para que a prestação jurisdicional e o atendimento aos operadores do direito e às partes, no âmbito da Justiça Federal da 4ª Região, seja o mais qualificado e efetivo possível. Chego agora a esse inesquecível momento, depois de passar por muitos caminhos, caminhos conhecidos, caminhos desconhecidos, caminhos suaves, caminhos ásperos, caminhos longos, caminhos curtos, caminhos retos, caminhos tortuosos, mas todos com a graça do arquiteto do universo e o auxílio dos meus amigos, me levaram ao porto seguro. Senhoras e senhores, já vai longa a minha manifestação, mas não poderia concluir sem os indispensáveis agradecimentos a quem, de um modo ou de outro, colaborou com a caminhada que me conduziu à honrosa homenagem que hoje me é prestada pela Casa do Povo de Porto Alegre. Agradeço a Deus, Senhor dos Senhores, por ter me dado a vida e saúde e por ter me conduzido pelos bons caminhos. Agradeço a meus pais e tenho certeza que na dimensão que se encontram, comigo se congratulam por terem deixado exemplo de honradez e amor ao trabalho. Agradeço aos irmãos maristas que consolidaram minha educação, acrescentando a necessária formação intelectual, indispensável à caminhada que me propus. Agradeço aos meus colegas de tribunal e aos magistrados federais, especialmente os da 4ª Região, pelo apoio e parceria, e à Justiça Federal, instituição que tudo me proporcionou. Agradeço a Cláudia, companheira e confidente de todas as horas, sempre com a palavra adequada, tanto para as horas de alegria quanto de desalento. Agradeço às minhas filhas, a Milene aqui presente e Ana Beatriz. Aos meus netos, Murilo e Marcelo, o Marcelinho, também presentes. Aos meus irmãos, que já foram todos nominados e que se encontram aqui presentes com muita honra. Os meus cunhados, sobrinhos, permanentes incentivadores, apoiadores e estímulo para as ações diárias. Agradeço aos meus colegas de graduação, turma 70 da PUC, pela solidariedade demonstrada em todas as ocasiões e pela amizade que se renova em todos os encontros, que no longo tempo de convivência, mais de 40 anos, se repete mensalmente, sempre com alegria, em jantares que servem para jogar conversa fora, mas também relembrar a trajetória de cada um. Agradeço aos meus amigos, todos, e são tantos, dos mais diversos matizes e recantos do país, os de ontem, de hoje, de sempre, presentes ou não, pela camaradagem, compreensão e incentivo permanente. Agradeço aos servidores da Justiça Federal, especialmente os que me acompanham há tantos anos, pela fidelidade, disposição, compromisso e sugestões diárias. Agradeço sensibilizado as palavras
com que fui saudado no início dessa solenidade pelo vereador João Carlos Nedel, pelo prefeito municipal José Fortunati, que levarei em meu coração pelo resto dos meus dias. Agradeço ao vereador Reginaldo Pujol por sua manifestação inicial e pela ousadia de propor a presente homenagem, que muito me honrou e faz com que minha vinculação com Porto Alegre seja escrita com tinta indelével. Agradecimento que estendo ao vereador Nercil Tessaro, presidente dessa casa, e aos demais vereadores da Câmara Municipal de Porto Alegre, por terem acolhido a ideia, aprovando a proposição do vereador Pujol, outorgando-me o título de cidadão de Porto Alegre, que carregarei com orgulho pelo resto da minha vida. Agradeço a Porto Alegre, linda e poética capital do estado do Rio Grande do Sul, com suas praças, suas ruas, suas avenidas, seu pôr do sol, seu Guaíba, suas praias, seus grenais, seus museus, seu brick, suas feiras, seu povo, que fez com que o menino nascido em Vila Maria, então pertencente ao município de Passo Fundo, há mais de 40 anos tenha escolhido Porto Alegre dos Casais para viver e trabalhar. Não bastasse isso, numa feliz coincidência, celebro o meu aniversário na mesma data desta maravilhosa cidade, o que muito me enaltece e alegra. Por isso canto com o poeta: nós somos nossos sonhos e as lembranças que nos seguem. Nossa cidade é um porto e tornamos esse porto mais alegre. Nós somos essas ruas banhadas de lua. E esse pôr de sol que se entrega às águas num esplendor de paixão. Nós somos essas vidas, cinzas, alvores e canção. Ah, cidade de meus amores, ah, Porto Alegre estendida à beira do rio e em meu coração. Muito obrigado. Eu quero, então, mais uma vez, cumprimentando e saudando o nosso prefeito José Fortunati e o Dr. Wilson Darós, saudar e cumprimentar a todas as autoridades presentes, nominadas pelo nosso protocolo. Quero saudar os demais presentes, a imprensa, saudar os nossos vereadores João Carlos Nedel, Bernardino Vendrúsculo, saudar e cumprimentar o vereador Pujol pela brilhante ideia desta justa homenagem que hoje acontece. E dizer, novo cidadão de Porto Alegre, que o Conselho de Cidadão, aqui representado pelo Dr. Jorge Krieger de Mello, já o aguarda para as atuações. Ontem aconteceu a reunião da eleição do novo Conselho de Cidadão de Porto Alegre, onde esse conselho se reúne, delibera e propõe ações para a cidade de Porto Alegre. E tenho certeza que está hoje buscando e trazendo um grande reforço que vai fazer com que as coisas possam acontecer, como disse o nosso prefeito de Porto Alegre, sem a burocracia, que é a coisa mais importante que nós precisamos ter. Eu quero então dizer, vereador Reginaldo Pujol, que tudo aqui foi dito, né? Por tudo que foi dito, eu acho que as coisas aconteceram justas e perfeitas. Eu quero dizer mais, de uma virtude que não foi dita do nosso novo cidadão de Porto Alegre aqui. Vossa Excelência jamais permitiu que o seu cargo se sobrepusesse à sua pessoa.
Isso é a coisa mais importante que a pessoa pode pensar quando se galgam os espaços na sua vida. Por tudo isso, eu passo ao nosso mestre de cerimônia para o seu encerramento. Convidamos a todos os presentes a cantar o hino rio-grandense. Como aurora precursora do farol da divindade, foi o 20 de setembro, o precursor da liberdade. Mostremos valor, constância nesta ímpia, injusta guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Mas não basta para ser livre, ser forte, aguerrido e bravo. Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Mostremos valor, constância nesta ímpia, injusta guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Agradecemos a presença das senhoras e dos senhores e damos por encerrada esta sessão solene, convidando a todos para um coquetel que será oferecido no saguão deste plenário Otávio Rocha. Boa noite a todos.